E aí pessoal, beleza? A aula de hoje vai ser um pouco mais tranquila. Eu vou estar falando algumas dicas e alguns tricks que são normalmente utilizados em programação competitiva e podem auxiliar vocês, inclusive na OBI, né, que está chegando aí. A primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês é sobre o template, né, como que é normalmente um template de programação competitiva. Então vamos abrir aqui. Eu vou estar utilizando o Sublime, certo? Esse aqui é o meu template, certo? Ou seja, sempre que eu vou começar um novo programa de programação competitiva, esse é o template que eu utilizo. Durante essa aula eu vou estar passando aqui sobre cada um desses itens. Tem bastante coisa aqui que vai ser bem inútil, mas enfim, esse aqui é o que eu uso. E vou começar a falar sobre ele, começando com o define, certo? Então, tá. Primeira coisa, na verdade, é sobre a biblioteca bits, né? A gente inclui essa biblioteca aqui, que já inclui todas as outras bibliotecas que vão ser úteis aí para programação em C++, menos algumas bem específicas. Tá. Então, esse aqui era o template que a gente vinha utilizando nas aulas, né? Só o include, using namespace std para utilizar sin, cout, as coisas da STL. E eu vou falar agora sobre o define. O que é o define? Com o define você consegue definir macros para seu programa. Então, que nem na STL, no vector, para inserir um elemento no final do vector, a gente usa o pushback. Então, se eu colocar esse define aqui, em vez de eu precisar ficar dando pushback toda hora, eu só preciso escrever pb, certo? É como se o seu programa, em tempo de compilação, ele substituísse todos os pbs que você digitou por pushback. Então, que nem eu tenho aqui um vector de int v, e eu posso, sei lá, colocar vec.pushback1. Isso aqui ele vai inserir 1 no final do vector, né? Se você tiver mais dúvidas sobre isso, vê a aula de STL. Só que em vez de precisar ficar digitando pushback toda hora, eu posso usar o pb, e em tempo de compilação, esse pb vai ser substituído por pushback, certo? Então, é uma coisa que economiza tempo de digitação, né? Você não precisa ficar digitando coisas muito extensas toda hora. Você pode definir uma macro que vai facilitar. Então, aqui no meu template, por exemplo, então tem aqui o define pb pushback, o eb implaceback, que o implaceback basicamente é um pushback, só que ele chama o pushback com o construtor da classe, né? Então, que nem se você tiver um vector de pair, em vez de dar um pushback, main key pair e o elemento do pair, você só pode dar implaceback e colocar os elementos direto. Define mk para make pair, né? Então se eu quiser fazer um pair, em vez de precisar digitar make pair, só coloco mk. Fi first, c second, né? Em vez de precisar ainda num pair, né? Ficar digitando first e second, só digito fi ou se. Certo? Então define m7 main7. Antes de falar sobre isso, eu vou falar um pouco sobre o main7. Digamos que a gente tenha um vetor A de tamanho 1000, certo? E eu quero inicializar todo o elemento A valendo -1, certo? Eu posso fazer um for nele todo e fazer A de I é igual a -1. Só que o main7 ele já faz isso pra gente. Então eu posso colocar main7, o cara que eu quero inicializar com o valor que eu quero. Então aqui no caso eu quero inicializar o array A, o valor que eu quero inserir nesse array. Então aqui no caso vai ser -1, e por quantos bytes eu tenho que inserir esse valor, né? Então aqui no caso eu vou colocar size of A, que ele vai pegar todos os bytes de A e colocar -1. Agora um cuidado com o main7. Ele é byte a byte. Ou seja, se a gente vê o -1 escrito de forma binária, ele é isso aqui, né? É um monte de dígito 1 setado 32 vezes, certo?
por causa do complemento de 2, certo? Não sei se vocês já viram o complemento de 2, mas o -1 ele é escrito assim, né? Tudo 1. Certo? Então aqui eu coloquei o -1 no inteiro, né? Então aqui o inteiro tem 4 bytes e cada byte são 8 bits, certo? O main7 ele funciona byte a byte, ou seja, ele vai pegar byte a byte esse carinha que eu coloquei aqui e vai setar byte a byte o valor que eu coloquei aqui. Isso funciona para -1 porque byte a byte não muda nada, certo? O byte a byte ele continua sendo tudo 1. Então o main7 também funciona para setar tudo 0, né? Porque o 0 em binário também é tudo 0. Porém, tomem cuidado quando vocês forem colocar o main7 com outro valor. Por exemplo, eu quero inicializar tudo com 2, por exemplo, né? Então, isso aqui não funcionaria. Por quê? O 2 em binário, primeiro ele vai transformar isso aqui em um byte binário, certo? Então, o 2 em binário é 000000010, certo? Então, esse aqui é o 2 em 1 byte. E como o main7 ele funciona byte a byte, ele vai transformar cada inteiro nesse número aqui, né? E esse número aqui é diferente de 2, certo? Então, tome cuidado com o main7, lembra que ele é byte a byte, certo? Então, agora falando sobre esse define aqui, é só para facilitar, em vez de eu precisar colocar main7, que nem aqui eu tinha feito, né? Main7 a-1 size of a. Se eu colocar esse define aqui, eu só preciso colocar m7 a-1, certo? Também vai funcionar. Esse define debug aqui. Esse define debug já é um define um pouco mais útil que o do main7. E ele faz o seguinte. Ele vai, toda vez que você escrever, que nem eu tenho aqui um int a que vale 10, né? Vou tirar esse aqui. Esse define ele vai ajudar na hora de debugar o código. Em vez de eu precisar toda hora ficar escrevendo printf a é igual a %d, aqui eu coloco a, né? Em vez de toda hora que eu quiser saber o valor de a, eu precisar ficar escrevendo isso, eu só chamo esse debug de a. O que esse debug vai fazer? Ele vai imprimir isso aqui, ele imprime o nome da variável, né? Então ele vai imprimir, no caso aqui a variável chama a, então ele vai fazer assim, e o valor da variável. Então, esse debug para essa variável com esse valor vai retornar essa saída aqui. E uma quebra de linha, né? Então, fica mais bonitinho e mais rápido na hora de que for debugar, certo? Outra utilidade do define é simplificar na hora que a gente estiver escrevendo o tipo da variável. Então, em vez de precisar ficar escrevendo long x igual a um valor grande aqui, a gente pode criar esse define e só precisar escrever ll toda hora que quiser criar um long. Para essa utilidade de trocar o nome do tipo da variável, a gente pode usar o define, certo? Só que é mais recomendável utilizar outras coisas, como por exemplo o typedef, certo? Como que o typedef é? Você coloca typedef, o nome da variável que você quer alterar o nome e o nome do novo tipo de variável. Esses dois aqui fazem praticamente a mesma coisa, só que tem algumas pequenas diferenças que não vale a pena eu falar agora. Normalmente é recomendável utilizar para tipo de variável o typedef em vez do define. Mais recente ainda, existe o using, né? Que você pode colocar using ll igual a long, certo? Então esses três aqui vão fazer mais ou menos a mesma coisa. Tem algumas diferenças que nem eu falei, mas você utiliza o que você preferir, certo? Então aqui no meu template eu uso o ll para long e o pii para paired int, certo? Isso aqui já facilita bastante também, certo? Agora esse bloco aqui já é um pouco mais inútil para vocês, certo? Isso aqui é para gerar valores aleatórios. Você pode usar o rand também, né? O rand, né, padrão,
ele gera valores no intervalo 0 até rand max. No Codeforces, esse valor de rand max aqui é meio limitado, certo? Então, não é muito recomendável utilizar o rand no CF. Por isso que eu tenho esse carinha aqui, que é um pouco mais inteligente na hora de pegar valores aleatórios. E esse randint também, certo? Esse randint aqui, ele pega um valor aleatório nesse range AB. Mas é meio inútil, principalmente para OBI. Tá. Antes de continuar falando sobre o resto aqui, eu vou falar um pouco sobre as diferenças do CIN, Cout e do scanf e printf em questão de tempo. Acho que vocês já ouviram falar que o CIN, Cout é mais lento que scanf e printf. Isso normalmente é verdade, só que a gente normalmente coloca uma linha no nosso código que diminui essa diferença de velocidade, certo? E essa linha é essa linha aqui. Deixa eu comentar ela aqui. iOS 5 FCDIO 0, 100.tai 0. Tomem cuidado se forem usar isso junto com os tipos de entrada e saída padrões da STDIO, né? Então, tomem cuidado se forem usar isso aqui junto com o scanf, printf, puts, gets, enfim, essas coisas assim. Tomem cuidado. Não utilizem esses tipos da STDIO se estiverem usando esse comando aqui, certo? Porém, se você só for usar sem Cout, que normalmente realmente é mais rápido, né, de digitar sem Cout, coloca essa linha aqui que vai dar bom. No começo não precisa se preocupar muito com questão de velocidade, mas conforme vão evoluindo as coisas, tem que tomar um pouco mais cuidado. Outra coisa que tem relação com isso é a utilização do NDL, certo? Então, por exemplo, eu vou imprimir o valor aqui e NDL. O NDL ele é uma quebra de linha, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa, porém o NDL também limpa o buffer de saída, certo? Eu não vou estar falando aqui o que é um buffer, mas tomem cuidado quando forem usar NDL. Se vocês tiverem que imprimir muitos números e ficar dando NDL um monte de vez, o tempo de execução vai aumentar bastante. Então, tomem cuidado com o NDL, sempre que possível usem o /n normal. Tá, e o que é isso aqui? Isso aqui é uma função para ler números inteiros, né? Então int, long, e assim vai, mais rápido, certo? Então isso aqui é mais rápido que o scanf normalmente. Só que, enfim, para vocês também isso aqui também não é tão útil, né? Essas duas coisas aqui também são para, enfim, pode ignorar essa parte aqui, é para ler várias coisas e imprimir várias coisas com uma funçãozinha só. Isso também é bem inútil, certo? Então, vamos falar agora desse constint. Como a gente já falou em algumas aulas atrás, normalmente tem que ficar criando vários arrays de tamanho máximo, certo? E em vez de ficar escrevendo 10 a quinta mais 5, 10 a quinta mais 5, 10 a quinta mais 5, eu posso fazer uma variável constante, que eu vou chamar de maxn, que começa com 10 a quinta mais 5. Então aqui, em vez de precisar ficar escrevendo o valor, eu só coloco maxn e boa, certo? Você também pode trocar isso aqui por um define, maxn 10 a quinta mais 5. Só que tem que tomar cuidado na hora que for colocar o define, porque o define ele vai literalmente copiar o que você colocar aqui e colocar aqui, né? Então, por exemplo, não daria para fazer isso aqui, porque isso aqui ele vai retornar um double. Então ele vai tentar criar um array de tamanho double, aí vai dar erro de compilação. Por isso que normalmente eu gosto de utilizar o constint em vez do define, mas tanto faz. Outra coisa que a gente sempre costuma criar array com tamanho
um pouco maior do que realmente precisa, que é para não precisar ficar tomando cuidado adicional com acesso inválido e essas coisas. Então normalmente coloca aí 5 inteiros a mais, sei lá, 10 inteiros a mais. Você que vê aí, né? Tem gente que faz isso aqui, né? Enfim, cada pessoa faz de um jeito isso. Eu costumo criar um constante desse jeito aqui. Outra coisa que costumo utilizar é esse infinito. Então, o infinito, a gente usa esse valor hexadecimal aqui, 3F, 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 3F. Porque é um número fácil de memorizar. Ele é um valor que é um pouco maior do que 10 a nona. Só que 2 vezes infinito ainda não estoura um inteiro. Se você pegar um infinito e somar contra o infinito, isso não vai dar overflow, por exemplo. Se você definir dessa forma aqui. Show! Então, acabou o meu template. Agora eu vou falar sobre algumas flags que você pode colocar no compilador. A primeira flag que eu vou falar é sobre a versão do C++ que você vai estar utilizando. Eu abri aqui o site do CPP Reference só para dar um exemplo, que em cada versão do C++, né, vocês vão ver aqui, por exemplo, o C++ 11, ele adicionou isso, o C++ 20 adicionou isso, C++ 17 adicionou isso. Então, tem várias versões do C++ e normalmente as versões mais recentes vão incluindo mais coisas que vão ser mais úteis aí, né? Então, a gente pode especificar qual a versão do C++ que o código vai compilar. E como é que a gente faz isso? Então, eu vou criar um código aqui qualquer. Certo. Então, esse aqui é um código que ele é uma variável, imprime 10 vezes ela. Fiz só para testar aqui. E normalmente compilaria assim, né? G++ a.cpp-o.a. Só que a gente pode adicionar isso aqui, traço std igual C++ e a versão que a gente quer que ele compila, certo? Então posso colocar C++ 11, C++ 14 e C++ 17. Sobre essa questão de versão, tenham certeza de que o judge, que é qual o juiz que vai julgar seu código, qual que é a versão que ele utiliza, certo? Para sempre estar tentando utilizar a mesma versão que o judge vai utilizar, né? Então, que nem o Codeforces, ele suporta desde a versão 11 até o 17, né, de acordo com o que você colocar lá. Então, você pode escolher a versão que você preferir, certo? Então, que nem eu compilei aqui, ele criou aqui o executável A compilado na versão 17. Uma coisa sobre o meu template é que, do jeito que ele está, ele não funciona para versões mais recentes, por causa desses comandos aqui, certo? Então, se eu tirar essa parte aqui, ele vai compilar, certo? Só que por causa dessas outras opções aqui, elas só funcionam do C++, eu acho que 14 para frente, alguma coisa assim. Então, mas é só eu tirar essa parte aqui, que eu posso especificar a versão que ele compile. Outra flag que é recomendável utilizar é a flag WAL, certo? O que é WAL? É W de warning, AL de tudo, certo? Então ele vai imprimir para você vários warnings a mais sobre o seu código, certo? Normalmente a gente ignora os warnings, só que é importante dar uma olhada em cada warning e ver por que ele está sendo gerado, certo? Então esse WAL aqui, ele vai gerar alguns warnings adicionais. Tá. Outra coisa que eu vou falar é sobre Makefile. O que é o Makefile? No Makefile você consegue especificar algumas funções no bash dele para automatizar alguns comandos. Então, por exemplo, se eu colocar aqui g++ a.cpp-a, toda vez que eu escrever make, ele vai pegar isso aqui, ou então se eu escrever, sei lá, make all, ele vai executar o comando que eu especifiquei aqui, certo? Então, toda hora que você for compilar, em vez de ficar escrevendo toda essa linha aqui, você pode fazer um makefile e você só precisa escrever uma vez no makefile, né? Vou colocar aqui o std
o WAL, toda vez que você der make, ele vai compilar o código. Outra coisa que você pode fazer é definir algumas variáveis para você mandar para o Makefile. Então, do jeito que ele está aqui, o nome do seu programa tem que ser a.cpp. Só que, se eu fizer, por exemplo, isso aqui, eu posso especificar qual programa que eu estou falando. Então, por exemplo, se eu tiver um programa b.cpp aqui, eu posso falar make f, né, que é o nome da variável que eu criei aqui, f igual a b. Aí ele vai compilar para o b. Make f igual a ele vai compilar para o a. O Makefile, ele tem um padrão. Então, mesmo se você não tiver esse arquivo Makefile e você der make a, deixa eu remover o a aqui que ele criou. Se eu der um make a, ele vai compilar o a.cpp. Se você for testar no seu computador, não vai ter essas opções aqui. Essas aqui são opções que eu adicionei no meu Makefile padrão. Mas provavelmente ele vai dar a opção padrão de G++ a.cpp-a, certo? E se você quiser adicionar essas flags aqui, você vem no seu diretório padrão aqui e abre o arquivo .bashrc, certo? Então, eu dei aqui um export cpp flags e coloquei as flags que eu quero. Colocar esse comando aqui no seu bashrc não é recomendável se você utilizar C e C++ para as outras coisas, que não precisam colocar essas flags aqui. Mas no caso de programação competitiva, eu coloco para ficar mais fácil. Outra coisa que eu tenho aqui no meu bashrc é um monte de alias de make diferente, porque várias vezes que eu estou escrevendo make, eu escrevo mk sem querer, amk, sei lá. Então, eu coloquei uns alias aqui, para mesmo se eu escrever errado, ele vai compilar certo. Então, essas duas flags aqui eu já expliquei para que elas servem. Esse dlocalpc, ele é como se você tivesse no seu código colocado um define local pc, certo? Então você consegue especificar em tempo de compilação a criação de um define. Isso aqui normalmente eu utilizo para... Normalmente eu faço isso aqui quando algum judge tem entrada e saída de arquivo específico que precisa ficar trabalhando com arquivo. Então normalmente eu uso isso aqui nesses casos. E basicamente é isso, certo? No seu bashrc você também pode definir funções, certo? Então em vez de você dar um export no cpp flags, você pode criar uma função, que nem aqui eu coloquei mkf, que vai compilar de acordo com o que você colocar aqui, né? Então ele vai compilar com essas flags aqui. Aí o cifrão 1 aqui é o primeiro argumento que você manda, né? Então, por exemplo, mkf-a, ele vai compilar com essas flags aqui que eu mandei. Então, se você não quiser colocar o cpp flag, você também pode fazer isso aqui, colocando as flags que você prefere. Certo, agora eu vou dar a dica de outras coisas que tem no C++. A primeira coisa que eu vou falar, por exemplo, eu tenho um vector que tem os valores 1, 2, 3, 4. E eu quero iterar sobre os valores que tem nesse vetor. Em vez de eu precisar fazer um int i até o a.size mais, sei lá, dar um printf aqui no ad, você pode fazer isso aqui. For int i a printf i. Isso aqui ele vai, em vez de percorrer pelos índices, percorrer pelos valores do seu vetor, certo? Então, esses dois códigos aqui vão dar o mesmo resultado, certo? Outra coisa que eu vou falar é, por exemplo, passagem de valor por parâmetro. Então, eu tenho aqui uma função que imprime valores e eu mando um vector. Então, por exemplo, essa função ela vai imprimir os valores de um vector, né? Então, vou
copiar essas coisas aqui. Já, chefe. Então, por exemplo, vamos supor que eu criei essa função que imprime. Eu chamei aqui o print do A. No caso, como eu estou mandando o parâmetro por valor, ele vai literalmente fazer uma cópia desse vector inteiro e mandar essa cópia inteira por parâmetro dessa função. Qual que é o problema disso? Se você, por exemplo, tiver uma função recursiva e na sua função recursiva você ficar mandando várias vezes o vetor inteiro, tem uma chance muito alta disso exceder o tempo de execução, certo? Porque você está basicamente adicionando uma complexidade odd tamanho do vetor toda vez que você estiver mandando esse vetor por parâmetro. Então, uma coisa que pode ser feita é, por exemplo, mandar um ponteiro desse vetor, certo? Então, eu faço aqui, eu mando o vetor por referência agora, né? Só que aí, aqui, né, em vez de for int a, eu tenho que fazer isso aqui, certo? Tá, isso aqui vai funcionar também, né? Deixa eu testar aqui. Certo, então isso aqui funciona, só que é meio chato, né? Ficar trabalhando com ponteiro, aí você tem que ver o endereço do inteiro, essas coisas. Talvez seja importante que vocês saibam tratar isso, né? Questão de ponteiro e tal. Só que em C++ tem um jeito mais fácil de fazer isso, que é mandar por referência. Então, isso aqui faz a mesma coisa que antes. Então, eu estou mandando um ponteiro do vetor A, e toda vez que eu estiver trabalhando com A, ele vai pegar o valor de A. Então, esse código aqui é a mesma coisa do código anterior, só que muito mais simples, né? Então, aqui você está criando uma referência do vetor A. Então, isso aqui tira aquela questão de problema de complexidade, certo? Porque agora, em vez de estar passando o vetor inteiro, você só está passando um ponteiro para esse vetor. Só que é muito mais simples de codar, certo? Então, esse é o e-comercial. Esse e-comercial não funciona só para parâmetro de vetor, né? Eu posso também criar, por exemplo, um vector asterisco b, que ele vai... Isso aqui é a mesma coisa que um vector de int asterisco b. B é igual a e comercial de A, e toda vez que eu utilizar B, ele vai utilizar o ponteiro de B. Só que, em vez de toda hora eu precisar ficar fazendo isso, eu posso só fazer isso, que vai funcionar do mesmo jeito. Tomem cuidado que isso aqui não funciona em C, certo? Então, em C você tem que falar explicitamente que você está criando um ponteiro, passando endereço e essas coisas, certo? Outra coisa bem legal que tem em C++ é o tipo auto. Então, o auto, basicamente, ele é um tipo automático, né? Então, se não me engano, em tempo de compilação, ele vai ver qual que é o tipo da variável que você está criando e criar essa variável desse tipo que você quer. Então, por exemplo, int inteiro é igual a 10. Então, em tempo de compilação, ele vai trocar esse auto por um int e colocar esse int valendo 10. Certo. Agora eu vou falar um pouco sobre maneiras eficientes de você testar seu código. Vamos supor esse problema aqui. Dado um número n, retorne a soma de todos os números inteiros de 1 até n. Então, por exemplo, para um n igual a 4, a saída é 1 mais 2 mais 3 mais 4, que é 10. Uma maneira da gente fazer isso é simplesmente fazer um for, certo? Então, isso aqui é uma resposta possível, certo? É uma solução possível, que eu simplesmente itero entre todos os números de 1 até n e depois imprimo a resposta. Só que, vamos supor que o n possa ter aí valores até 10 a nona. Um programa em C++ costuma rodar alguma coisa vezes 10 a oitava operações em um segundo. Então, esse for aqui de 1 até n
pode ser que ele rode 10 a nona vezes, certo? Pode ser que ele rode 10 a nona operações. E isso não passa em 1 segundo, normalmente. Nesse caso pode até passar, porque a constante é bem baixa. Mas enfim, finge que não passa. Outra solução que a gente pode pensar é uma solução com soma de PA. Certo? Então a gente simplesmente lê o N e imprime N vezes N mais 1 sobre 2. Aqui eu forcei um pouquinho a barra só para dar um exemplo para vocês. Então, digamos que todos os exemplos que o problema dá são menores ou iguais a 10. Então, você testou todos os problemas. Para todos os problemas que estavam lá nos casos de teste de exemplo, seu programa deu certo. Só que você pegou seu programa, mandou no Codeforces e recebeu WA. Talvez seja a hora de fazer um gerador de casos. Então você coda um programa que dá certo, só que não é muito eficiente, e você testa entradas aleatórias e compara a saída do programa, que com certeza dá certo, com o seu programa, certo? Então você pode testar de forma manual. Então, para o A, entrada 5 da 15, e no B, entrada 5 da 15. E você pode ficar fazendo isso de forma manual, mas vamos automatizar isso. Dá pra gente automatizar isso utilizando, por exemplo, um Makefile com um gerador. Então aqui no caso eu vou fazer um gerador em Python. Então no nosso gerador a gente vai ficar gerando casos aleatórios. Então eu vou utilizar o randint do Python e eu vou simplesmente imprimir um número aleatório de 1 até 100. Certo? Então se eu executar aqui o gen.py, cada hora que eu executo, ele vai gerar um valor aleatório de 1 até 100. Tá, então o que eu posso definir no meu Makefile? Primeiro eu executo o arquivo, o gerador, e mando a saída dele para um arquivo de entrada qualquer. Aí eu vou executar o código A. E como a entrada do código A, eu vou mandar o in. E eu quero salvar essa saída dele. Então eu vou salvar, por exemplo, na saída A1. Vou fazer a mesma coisa para o B. E agora eu quero comparar a saída 1 com a saída 2. Então vou dar um diff A1, A2. E vamos ver. Agora toda vez que eu der make, ele vai fazer tudo isso aqui, certo? Então, por exemplo, eu vou dar um make aqui. E ó, na primeira execução, ele já deu um erro, certo? Então eu posso dar um cat in para ver para qual entrada que ele deu erro. E nesse exemplo aqui, para um N57, já deu diferente, certo? Certo, então eu vi que para um caso 57 deu errado. Eu penso um pouquinho mais aqui e surjo com a solução que essa linha aqui está certa para N até 60. Então eu compilo o B e executo o make de novo. O diff não retornou nada, então é porque as saídas estão iguais, né? Então se eu der um cat A1, cat A2, a saída é a mesma, porque o N que ele gerou foi 45. Certo? Então o que eu tenho que fazer nesse caso é ficar rodando o make várias vezes, certo? Então que nem aqui na terceira vez, finalmente deu errado, certo? Só que em vez de ficar executando manualmente várias vezes, eu posso fazer com que o make chame ele mesmo, certo? Então se eu executar o make uma vez só, você perceba aqui que ele chamou uma vez, deu certo, chamou ele de novo e na segunda vez deu errado, certo? Então agora vamos exemplificar isso aqui com o arquivo certo. Eu compilo o B de novo, rodo o make e agora ele vai ficar só num loop infinito chamando o make várias vezes, certo? Então com isso aqui, se pensar, meu código está certo, submete de novo e deu AC. Então isso aqui é útil de fazer
tanto para maratona em geral quanto para OBI e tal. Então, com isso aqui você fez um gerador e testador automático para o seu código. Beleza, agora eu vou dar uma dica para quem utiliza Sublime ou então outros editores que usam a mesma ideia, que nem, se eu tenho aqui um arquivo .cpp e escrevo main e dou um enter, ele já manda direto o meu template, certo? Você pode fazer isso utilizando snippets. Então, para criar um snippet, você vem aqui em Tools, Developer, New Snippet, e aqui você coloca o comando que você quer, né? Então que nem include bits by stdc++, int main, salva aqui como temp.sublimesnippet. E uma coisa do snippet que você pode colocar é quando você escrever para qual linha que ele vai. Então você pode fazer isso com cifrão 1 aqui, né, por exemplo. Aqui o tab trigger vai ser, sei lá, template, e o scope source.c++. Então, isso aqui, o que isso aqui faz, né? Toda vez que você tiver um arquivo C++ e escrever template, e der um enter, ele vai criar o que definiu aqui antes. Por padrão, o Sublime já tem alguns snippets pré-definidos, né? Então ele já tem lá um for deles, um main, vector, essas coisas. Se você quiser, é possível deletar todos esses snippets. Então dá para você ir mudando os snippets de acordo com como vocês gostam de fazer seus códigos, beleza? Cada editor tem o seu jeito de fazer isso, beleza? Então é questão de você ver e adaptar do jeito que você preferir. Caso vocês queiram treinar para OBI, aqui no site deles tem essa aba Pratique, que você pode selecionar a modalidade que quer treinar. E aqui no canto direito tem as questões dos anos anteriores, certo? E se vocês quiserem ver também a versão do compilador C++ que a OBI utiliza, aqui na aba do regulamento tem tanto a versão quanto quais as flags de compilação que eles utilizam. Então no caso aqui é a versão C++ 11. Isso aqui é para linkar algumas funções da math.h. Esse O2 aqui é uma otimização que o compilador faz. E basicamente é isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, cliquem no gostei, se inscrevam no canal aí. A gente está tentando fazer aula de todos os conteúdos básicos, né, para programação competitiva. Então, tamo junto.